Você já corre há algum tempo, completou algumas provas, talvez até uma meia maratona e começou a pensar: será que chegou a hora de correr uma maratona? Talvez o pensamento mais importante nem seja se está pronto para correr os 42 quilômetros. Eu diria que seria: você está pronto para começar a se preparar para correr os 42 quilômetros? E hoje eu quero te ajudar sobre essa decisão, porque a maratona não começa na largada. Ela começa muitos meses antes, na construção de uma base capaz de suportar o aumento progressivo do volume, os treinos longos, a fadiga acumulada e todas as exigências de uma preparação que pode transformar a experiência de correr os 42 quilômetros em uma grande conquista, ou em um processo difícil demais para o momento atual do corredor. E então surge a dúvida: existe um tempo mínimo de corrida antes de estrear na maratona? É preciso correr durante 2, 3 ou 5 anos, ter completado várias meias maratonas, alcançar determinado volume semanal? Ou fazer um longão de 30 km ou mais? A resposta é que não existe um prazo universal, nem um único teste capaz de determinar se alguém está pronto. Dois corredores podem ter o mesmo tempo de prática, mas histórias de treinamento completamente diferentes. Um pode ter construído regularidade, aumentado cargas gradualmente e aprendido a interpretar as respostas do próprio corpo. O outro pode ter passado alguns longos períodos sem treinar, acumulado tentativas interrompidas, ou ainda não ter desenvolvido uma base suficiente para iniciar uma preparação tão exigente. Por isso, mais importante do que perguntar apenas há quanto tempo você corre, é entender o que construiu durante esse tempo e como seu corpo respondeu ao processo. Ao longo dos anos como treinador, acompanhei situações muito diferentes. Vi corredores que construíram uma trajetória longa antes de estrear na maratona. Vi também que quem quis antecipar essa etapa depois de poucos meses de treinamento sistematizado, descobriu na prática que o desejo havia chegado muito antes da preparação. Eu acompanho corredores que treinam há muitos anos, evoluem, participam de provas e encontram na meia maratona o limite que desejam alcançar, sem nunca sentir necessidade de correr 42 quilômetros. Essas experiências reforçam duas ideias importantes. A maratona não é uma etapa obrigatória na vida de todo corredor. E quando ela se torna um objetivo, o momento certo não é definido apenas pela distância que você já correu, mas pela capacidade de construir uma preparação progressiva, consistente e sustentável. Nesse vídeo vamos entender quais fatores ajudam a identificar se o momento é viável para iniciar uma preparação para a primeira maratona, quais sinais podem indicar que ainda é cedo, por que adiar esse objetivo. Em alguns casos, pode ser a melhor forma de aumentar as chances de realizá-lo bem. No meu método, a primeira maratona não deve ser apenas uma prova que o aluno consegue terminar. Ela deve ser uma experiência que permita que ele continue correndo depois dela. O que muda a pergunta de quando posso correr uma maratona para quando estou preparado para me preparar para uma maratona. E se não existe um prazo universal, existe um conjunto de condições que indica se o corredor está pronto para iniciar uma preparação específica. Muitos corredores se apaixonam pela ideia da maratona. A medalha, o desafio, o status, a experiência, a sensação de superação. Mas querer completar uma maratona não significa estar preparado para iniciar o processo. A maratona começa muito antes da largada. Ela começa na capacidade de construir uma preparação longa, progressiva e sustentável. O tempo de corrida ajuda, mas não pode ser o único critério. Um corredor com 3 anos de prática irregular pode estar menos preparado do que outro com 2 anos de treinamento consistente. Considere os fatores regularidade, continuidade, tolerância à carga, experiência com treinos longos, capacidade de manter uma rotina, e vai perceber que mais importante do que há quanto tempo você corre é como o seu corpo respondeu ao que você fez até aqui. Ao longo de todo esse tempo como treinador, percebi que quando um corredor manifesta o desejo de estrear na maratona, minha primeira preocupação não é responder apenas se ele consegue correr 42 quilômetros. Afinal, a própria história que deu origem à maratona traz uma reflexão interessante. Segundo a tradição mais conhecida,
Fidípides percorreu a distância entre Maratona e Atenas para anunciar a vitória dos gregos e, depois de cumprir a missão, morreu. É claro que não podemos comparar literalmente essa narrativa com uma prova moderna, mas ela ajuda a ilustrar uma diferença importante. Conseguir percorrer uma distância não significa necessariamente estar preparado para suportar as exigências dela. Por isso, quando um corredor me diz que quer estrear na maratona, procuro ir além da pergunta: você consegue correr os 42 quilômetros? A questão que considero mais importante é: seu corpo e sua trajetória de treinamento estão preparados para iniciar o processo necessário para correr os 42 quilômetros? Antes disso, procura avaliar se aquele é o momento viável para iniciar o processo de preparação. E essa diferença é importante. Uma coisa é o corredor desejar a maratona e outra é já ter construído as condições necessárias para se preparar para ela com segurança, progressão e possibilidade real de concluir bem o percurso. Da mesma forma, também existem momentos em que a maratona é inviável, não porque o corredor seja incapaz ou porque nunca poderá correr essa distância, mas porque ainda faltam etapas importantes de adaptação, consistência ou experiência. Ao longo da minha trajetória, alguns casos ajudaram a reforçar essa percepção. O Laerte treina comigo desde 2006. Ao longo dos anos, construiu uma trajetória longa e consistente na corrida. Participou de diferentes provas, acumulou experiências em várias distâncias. Deixo o vídeo sobre essa trajetória para você aqui na descrição. Mesmo treinando desde 2006, sua estreia na maratona aconteceu apenas em 2012. Isso não significa que todo corredor precisa esperar 6 anos para correr sua primeira maratona. Esse não é o ponto. O caso desse corredor mostra que a maratona não precisa ser tratada como uma consequência central da evolução na corrida, nem como uma etapa que deve ser alcançada o mais rápido possível. Quando chegou o momento de iniciar a preparação, ele já possuía uma base construída ao longo do tempo, experiência de treinamento e conhecimento do próprio corpo. A maratona passou a ser uma continuidade possível de uma trajetória e não uma tentativa apressada de alcançar uma distância maior. Também tive um aluno que chegou aos treinamentos já com alguma experiência na corrida. Depois de poucos meses e de um processo sistematizado, ele manifestou o desejo de iniciar uma preparação para a maratona. Naquele momento, tentei demovê-lo da ideia. Expliquei que ainda havia pouco tempo de treinamento estruturado e que antecipar aquela preparação poderia não dar certo. A questão não era a falta de potencial nem incapacidade para correr a distância. O problema era que o processo não tinha tempo suficiente para construir uma base sólida para suportar as exigências de uma preparação para 42 quilômetros. Mesmo com o meu alerta, a decisão dele foi seguir adiante. E como eu havia previsto, a preparação ficou longe do ideal e a prova não deu certo. Esse caso reforçou uma lição importante. O desejo do corredor merece ser respeitado, mas o treinador também precisa avaliar se é compatível com o momento atual do corredor e com o histórico de treinamento. Aqui a melhor orientação não é dizer sim imediatamente, mas explicar por que ainda não é o momento e mostrar qual caminho pode tornar a maratona viável mais adiante. Adiar uma maratona não significa abandonar um sonho, muitas vezes significa aumentar as chances de realizá-lo bem. Tenho também uma aluna que treina comigo há 19 anos e sempre encontrou na meia maratona o seu limite de interesse e objetivo. Ela nunca desejou correr uma maratona, e isso não representa a falta de evolução, de coragem ou de capacidade. A corrida não possui uma única trajetória obrigatória. O fato de um corredor completar 5, 10 ou 21 quilômetros não quer dizer que ele precise continuar avançando até os 42 quilômetros. Porque evolução não significa necessariamente correr cada vez mais longe. Às vezes, evoluir é correr melhor, manter a regularidade ou melhorar a saúde. Aliás, para se obter benefícios para a saúde, não é necessário treinar para uma maratona, nem correr uma maratona. E esse é um bom assunto para outro vídeo. Para a maioria dos corredores, entre os 10 km e a meia maratona deve estar a distância que oferece o equilíbrio ideal entre desafio, prazer e sustentabilidade. Os 3 exemplos que vimos mostram que não existe um prazo universal para estrear na maratona.
Existe o corredor que constituiu uma trajetória até chegar ao momento viável. Existe o corredor que tentou antecipar uma etapa antes de estar preparado. E existe o corredor que escolheu conscientemente não transformar a maratona em objetivo. Por isso, quando alguém me pergunta quando é a hora certa de correr minha primeira maratona, minha resposta não começa com um número de meses, anos ou quilômetros. Ela começa com outra pergunta: o que você já construiu até aqui e como seu corpo respondeu a esse processo? Aqui no Clube da Corrida, a indicação para a primeira maratona não segue uma regra baseada apenas no tempo de prática, na idade, no número de provas realizadas ou na distância máxima já percorrida. Cada corredor é analisado individualmente, considerando sua trajetória de treinamento, regularidade, experiência, capacidade de suportar o aumento progressivo das cargas, resposta aos treinos e condições atuais para iniciar uma preparação mais exigente. Essa avaliação faz parte do método Corrida com Longevidade e orienta a decisão sobre o momento viável para começar o processo. Quando o corredor apresenta as condições necessárias, a preparação é construída de forma progressiva e individualizada. Seguimos os protocolos do método para o desenvolvimento da resistência, o aumento das cargas, a realização dos treinos longos e o acompanhamento das respostas do corpo. Mas quando a avaliação mostra que ainda existem etapas importantes a serem construídas, a recomendação pode ser adiar a estreia e continuar desenvolvendo a base. Isso não significa negar o objetivo. Significa organizar o caminho para que a maratona deixe de ser uma aposta e se transforme numa meta preparada com mais segurança, consistência e possibilidade de continuidade. Então, se não existe um prazo universal e a maratona não é obrigatória, o que devemos observar para saber se um corredor está pronto para iniciar nessa preparação? Completar uma meia maratona não significa automaticamente que o corredor está pronto para dobrar a distância. Porque a maratona não é apenas 2 meias. A segunda metade acontece com maior depressão energética, fadiga muscular acumulada, maior exigência de resistência, maior necessidade de estratégia, maior impacto da nutrição, da hidratação. A meia maratona pode mostrar que você está evoluindo, mas não entrega sozinha o certificado para a maratona. Alguns corredores fazem um longo de 30 km ou mais e concluem: pronto, agora consigo correr uma maratona. Mas o treinador deve observar o conjunto, como chegou ao treino mais longo, como terminou, quanto tempo levou para recuperar, se houve dor, se o restante da semana foi preservado, se o volume vinha sendo construído progressivamente. Um longão isolado mostra o que você conseguiu fazer em um dia. A preparação mostra que você consegue sustentar durante meses. E não basta olhar o treino realizado, é preciso observar o que acontece depois. Fadiga residual, dores persistentes, sono, disposição, queda de rendimento, capacidade de retomar a rotina. A resposta do corpo depois do treino pode ser mais importante do que o número registrado no relógio durante o treino. A preparação exige tempo, sono, organização, alimentação, recuperação, disponibilidade emocional. O corredor pode estar fisicamente apto, mas vivendo um período incompatível com uma preparação longa. Trabalho muito intenso, mudança de rotina, viagens, privação de sono, estresse elevado. A maratona não exige apenas um corpo preparado, exige uma rotina que permita preparar esse corpo. A motivação pode ser uma forma de sonho pessoal, desafio, comemoração, desejo de evolução, influência de amigos, pressão das redes sociais. A maratona não precisa ser a consequência obrigatória de quem começou a correr. Nem todo corredor precisa chegar aos 42 quilômetros. O momento certo não é quando acho que dou conta, é quando o histórico mostra consistência, adaptação, progressão, recuperação, disponibilidade, motivação. O momento certo de estrear na maratona não é determinado por uma idade, um número de anos correndo ou uma distância isolada. Ele aparece quando o corredor construiu uma base que permite transformar a preparação em um processo progressivo e não uma aposta contra o próprio corpo. Cruzar a linha de chegada completamente destruído não deve ser tratado automaticamente como prova de que a maratona foi um sucesso.
Às vezes, pode ser apenas o sinal de que a distância exigiu mais do que o corredor estava preparado para entregar naquele momento. A melhor primeira maratona não é necessariamente a mais rápida, é aquela em que você termina relativamente bem e que te permite continuar correndo depois dela. E agora eu quero saber de você. A maratona já faz parte dos seus objetivos? Você está se preparando para estrear? Já correu sua primeira maratona ou decidiu que, pelo menos por enquanto, prefere permanecer em distâncias menores? Conte aqui nos comentários qual é a sua relação com os 42 quilômetros. E se esse vídeo ajudou você a enxergar a primeira maratona de uma forma mais consciente, deixe o seu like nele, se inscreve no canal e bons treinos!